Então vamos lá? Bom, esse é um vídeo aqui que vocês já me pediram várias vezes, porque eu sempre dou pedacinhos da história da minha vida pra vocês, mas eu nunca contei ela ali numa ordem cronológica, né, pra que vocês pudessem entender mais ou menos como as coisas aconteceram. Eu vou já pedir desculpa porque eu realmente não tenho uma memória que me permita fazer isso de maneira perfeita. Eu sei que o quadro geral é esse aqui, as datas estão mais ou menos certas, tive que pegar fotos do Facebook ali pra ir voltando, tive que encontrar meus e-mails de algumas épocas pra vocês irem vendo ali, pra gente montando esse quadro na cabeça de vocês. Então a história de como eu fiquei milionário não é muito parecida com a dos outros jovens milionários da minha idade, né? Por quê? Porque a maioria dessas pessoas que são jovens milionários hoje, eles ficaram ricos quase que de uma hora para outra ali, né? Criaram um canal ali no YouTube, a coisa deu muito certo, já começaram um produto e papapá, alavancou, vendeu um curso e pau! Ficou milionário de repente. Ou aquele cara que fundou uma startup, era um gênio desde que nasceu, fez ali uma coisa e truf, aquilo bombou, ele vendeu essa empresa por alguns milhões, sentou na fortuna e ficou tranquilo. A minha história tem muito a ver com o mercado tradicional, eu fui executivo a maior parte da minha vida, vocês vão ver aqui, e vão entender como é que isso foi se montando. É muito complicado explicar partindo de um ponto, eu tenho 16 anos e aqui as coisas vão dando certo, porque sem entender o background, vocês não vão conseguir entender o que aconteceu e como que eu fiquei milionário tão jovem. Então a gente vai precisar voltar lá atrás na história mesmo, lá quando eu era bem novinho, para eu mostrar para vocês. Eu coloquei aqui na data cronológica e vou conversando com vocês. Quem é mais antigo aqui do canal, você deve se lembrar que quando eu comecei o canal aqui, eu já tinha mais de R$1 milhão. Você deve se lembrar disso porque você viu o tamanho dos meus aportes, né? Aquela não era a minha carteira principal, eu já era investidor qualificado e eu mostrava para vocês investindo 40 mil, investindo 80 mil, ali numa tacada, né? Na zoeira. Agora, de onde veio esse dinheiro é o que você deve estar se perguntando. Nasci rico? Nasci ali com um pai, dono de uma empresa multimilionária? Quem me dera, bem diferente disso. Vou contar minha história para vocês. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz? Já deixa aquele like na confiança, porque você sabe que a história vai ser boa, você já me conhece. Agora, se você chegou agora no canal, cara, e você caiu nesse vídeo aqui por acidente completo, não precisa dar o like ainda. Espera, na hora que você encontrar alguma informação aqui que você fala, putz, isso aqui me ajudou, isso aqui me abriu um horizonte, alguma coisa, você deixa o seu like. Porque aí eu sei se você quer mais vídeo assim ou não, tá? Agora, se inscrever no canal é uma coisa que você pode fazer e, cara, olha que doido. A gente tá quase, tá na beirinha para se tornar o maior canal de investimento aí do Brasil inteiro, quem sabe do mundo. Tá faltando apenas 6.289.000 inscritos. Então, assim, se você se inscrever aí, praticamente a gente já bate essa meta, né? A gente sempre tem vídeos que alcançam muitas pessoas, eu tô brincando, mas realmente, se você se inscrever, é muito legal pra gente, que a gente consegue alcançar cada vez mais pessoas, eu consigo ganhar cada vez mais dinheiro, a gente consegue também aqui trazer conteúdo cada vez mais bem feito pro canal, tá bom? Então, o negócio é o seguinte, muita gente pensa que quando você tem um canal no YouTube, você começa a ganhar dinheiro loucamente, né? Do dia zero. Então, o canal do Investidor Sardinha, ele foi criado no final de 2019, mas o primeiro produto só foi vendido lá para julho de 2020. Ali eu já tinha aportado publicamente mais de R$500 mil, né? Num curto prazo de tempo ali, eu mostrei para vocês eu chegando com a carteira com mais de R$500 mil lá naquela época, né? Então já tinha bastante dinheiro investido e eu investia assim já na minha carteira principal, fora a carteira que eu criei para o canal. Como que isso aconteceu? Então vamos voltar lá na minha historinha. Tem um podcast que eu gravei com meu pai que ele conta uma parte dessa história, até essa parte que eu vou usar no começo aqui, eu peguei dele mesmo contando para mim lá no podcast. Então esse começo aqui vai ser assim. Então, desde que eu era muito pequenininho, eu gostava já de comprar e vender coisas, né? Meu pai disse lá no podcast, quem ouviu, viu lá ele falando, o gordinho, ele falando que quando eu tinha 3 anos eu fui na mercearia e comprei fiado, né, pela primeira vez. Eu não fiz isso só essa vez na vida, quando eu era muito pequeno ali, quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu já gostava de comprar e vender coisas. Eu descobri na época aquelas Beyblades, eu não sei se você lembra disso, na minha época, quando eu era criança, talvez na sua também, esse brinquedo era muito famoso. Ele é um negócio tipo um peão, só que meio modernoso, feito de plástico, ele tem uns desenhos de um dragão e de um negócio. Então eu gostava muito daquilo ali. Eu não tinha grana para comprar as melhores, só que meus pais me davam dinheiro do lanche. Eu vendia a minha e comprava outra um pouco mais cara e vendia de novo e fui fazendo isso. Eu e um outro amigo de colégio meu que chamava Vinícius nessa época, a gente foi fazendo isso ali até a gente conseguir girar um tanto de dinheiro. Então quando eu era bem pequeno, eu já gostava desse negócio do comércio, né, da gambira ali. Minha mãe surtava com isso, ela odiava que eu fizesse isso, mas meu pai achava o máximo e ficava orgulhoso de eu ganhar dinheiro ali, de eu conseguir refazer grana na escola, né? As professoras não
gostavam muito, mas não falavam nada. Hoje em dia nos colégios me contaram que é proibido fazer comércio dentro do colégio, né? Mas na minha época não era ainda. As professoras não falavam nada, então eu comecei ali a minha carreira. Eu considero que esse é o dia 1 da minha vida no empreendedorismo, né? E aí beleza, então eu fui fazendo isso aí de vender Beyblade, até consegui criar um monopólio. Eu morava numa cidade muito pequena e eu consegui convencer o cara do supermercado que vendia as Beyblades ali. Na verdade era de uma loja de R$1,99. Não sei se eu sou muito velho ou se as pessoas ainda sabem o que é R$1,99 hoje em dia. Então esse cara tinha uma loja de R$1,99 ali, a gente monopolizou, a gente comprava todos os brinquedos dele, a gente pediu pra ele não vender as Beyblades, a gente chegava lá, dava o dinheiro pra ele, com o que a gente tinha vendido na escola e já comprava tudo. Então a gente conseguiu ter um monopólio das Beyblades lá na cidade que eu cresci ali. Na verdade que eu cresci não, vivi só um ano lá. Eu mudava de casa todo ano, isso aí é outra história, eu não vou precisar entrar nisso, senão o vídeo fica infinito. Então passou essa época aí, e desde que eu era bem novinho, na minha casa eu tinha computador, né? Então eu fui ficando cada vez mais aficionado por computador. Desde novo mesmo, eu tive um blog naquele zip.net do UOL, e meu blog era raul.zip.net. Se você for naqueles sites que voltam o tempo lá, você consegue encontrar esse blog lá e vai ter meu e-mail ainda, vai ter lá raulsena1@hotmail.com. Eu ainda tenho esse e-mail, então eu posso provar que esse blog era meu, tá? Então todas as informações pessoais que estão lá são minhas. Então isso aí eu tinha nem, sei lá, 8 anos, eu já estava criando um blog na internet, pra vocês verem o tanto que eu gostava de internet. Usei Mirk, usei tudo quanto é coisa. E aí, cara, numa dessas, o meu irmão mais velho, ele é um pouco mais velho que ele, tem 4 anos de idade a mais que eu, ele encontrou um jogo ali que chamava Tibia. Eu não sei se você já jogou esse jogo na sua vida, mas era um jogo 2D, a internet na época não era das melhores, né? O mundo ali não era incrível, e nesse jogo só tinha alemão, cara, porque esse ano aí é muito antes dos anos 2000, tá? Então a gente tá ali jogando isso aí antes dos anos 2000, o Tibia já é um jogo que tem 25 anos de idade, né? Então a gente jogava ali, era um jogo que não tinha muitos brasileiros, a gente se apaixonou nesse jogo, eu mais até do que meu irmão, fiquei viciadíssimo, quase acaba com a minha vida esse negócio, porque eu tenho uma coisa chamada TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É por isso que eu falo rápido desse jeito, é por isso que eu sou descontrolado desse jeito, eu não conseguia ficar quieto quando era pequeno, mas o TDAH, além da desatenção, né, esse transtorno que te deixa desatento, te deixa hiperativo, mexendo rápido, ele tem uma característica que é o hiperfoco. O TDAH tem alguma coisa na vida que ele gosta muito de fazer e ele fica aficionado naquilo ali. Então o meu hiperfoco naquela idade virou o Tibia. Eu comecei a jogar o tempo todo, né? Esquecia de comer, esquecia de beber água, esquecia de fazer tudo. Antes de ter o hiperfoco no Tibia, eu já tinha tido o hiperfoco em soltar pipa, né? É raia que chama aqui, mas eu vou falar pipa porque eu sei que vocês vão entender. Eu já tinha tido o hiperfoco em soltar pipa, já tinha tido o hiperfoco em diversas outras coisas, mas aí ele focou no Tibia e o Tibia virou o foco da minha vida. Nessa mesma época que o Tibia tinha virado o foco da minha vida, que eu passava as madrugadas jogando aquilo ali, os meus pais estavam separando. Então, como eles estavam separando, eles estavam num momento complicado da vida deles, eu aproveitei esse descontrole ali de casa para poder jogar o tempo todo. Então eu e meu irmão a gente revezava jogando de madrugada o tempo todo, né? Um acordava o outro na madrugada, eu passava a madrugada jogando. De dia às vezes eu conseguia dar um pulo para fora da escola, porque meus pais deixavam a gente ir de a pé para a escola. Depois que eles se separaram, a gente mudou para um bairro que a escola ficava perto. Eu conseguia dar um migué ali no meu irmão e eu conseguia faltar à escola para poder jogar, né? Então eu conseguia jogar ali durante a manhã também com o dinheiro do lanche. Então eu fui ficando muito focado nisso. Obviamente as minhas notas foram piorando loucamente, né? Fui perdendo os trabalhos que eu já não fazia trabalho, e aí eu comecei a perder algumas provas. Então com isso, nessa quinta série, eu acabei reprovando ali, quando eu era bem pequeno. Então aqui você vai falar, o que tem a ver? Por que ele está contando que ele jogava Tibia? Calma que tem tudo a ver, você vai ver que as histórias vão se encaixando ali e que a minha vida é um conjunto de acasos, né? Tem um livro, inclusive, do Nassim Taleb, chama Iludidos pelo Acaso, que mostra o quanto a gente dá sorte na vida, né? Que a maior parte do sucesso da gente é definido por sorte. Talvez, assim, 80% sorte, 20% mérito. Eu acredito muito nisso, porque olha só essa história onde ela vai chegar. Você pode falar, Raul, mas você não acredita na meritocracia? Acredito, mas é 20% de mérito ali, porque olha como o mundo conspirou ao meu favor, né? Então beleza, eu reprovei, que é uma coisa ruim, né? Você reprovou ali na quinta série, só que foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Na minha segunda quinta série, eu tinha um amigo japonês, bem aquele estereótipo de japonês mesmo, sabe? Esse cara que gosta de mangá, gosta de anime e gostava de Tibia, assim como eu. Eu ia pra casa dele, a gente era viciado no Tibia, né? Eu ia pra casa dele jogar, ele ia lá em casa jogar. Eu ficava lá o tempo todo porque a gente deu muito certo, a gente se gostava pra caramba, ele era um cara muito massa. E aí, quando eu ficava lá à tarde, eu percebi que o pai dele ficava em casa trabalhando no computador, cara. E eu perguntei com o que o pai dele trabalhava, ele me falou que ele era programador. Então o pai dele era um cara super gente fina também, o pai dele jogava Tibia com a gente e falou que era programador. E eu pensei, caralho, é isso que eu quero ser da minha vida. Só que hoje em dia, você acha que a palavra programador é uma coisa que ainda algumas pessoas não entendem? Nessa época ninguém entendia, imagina que isso é a minha quinta série, eu não sei quantos anos eu tinha, se é bom de conta aí, faz a média aí, quantos anos que a pessoa tem se ela reprovar e fizer a quinta série 2 vezes, só que naquela época ninguém
ninguém falava nisso, ninguém mesmo. Não existia essa palavra no vocabulário das pessoas. Então, ali, e olha que eu ainda era um cara que convivia dentro do escritório de design, né? Meu pai era designer nessa época, então eu convivia com pessoas do design, convivia com gente que falava de internet e tudo, só que não falavam dessa profissão, essa profissão não existia. Então eu cheguei em casa com isso na cabeça, falei pro meu pai que quando eu crescesse eu queria ser programador. Isso aí meu pai já estava separado da minha mãe, mas ele sempre ia lá em casa, dormir no sofá, aquela coisa. Eles sempre foram muito amigos, mais do que um casal ali, eles eram muito amigos. Então, minha mãe não deu nem moral pra isso, mas meu pai ele sempre foi um cara muito atento, né? Ele gostava muito de dar livro de presente pra gente. E quando eu falei que queria ser programador, meu pai me deu o livro Java 2, não o Java 1, ele me deu o livro Java 2. Nessa época já existia o Google, já tinha sido criado. Antes disso eu usava o KD, eu usava o Radix. Quem é mais velho de internet aí, talvez até conheça isso, pra você ver o quanto eu sou velho de internet, mesmo não sendo velho de idade, né? Então eu já usava internet ali há muito tempo. Então, quando eu ganhei esse livro, né, o Java 2 ali, eu fui pesquisar para aprender a programar em Java. É uma programação que chama orientado a objeto, né? É o estilo de programação, é isso aí. Eu não sabia nada sobre isso, a maioria dos documentos ali era em inglês, eu não falava inglês, então era um rolo danado, mas eu fui conseguindo aprender a programar o básico do Java. Com o básico do Java, eu esbarrei em C++, esbarrei em PHP e esbarrei também no Lua, que era uma linguagem de programação brasileira, inclusive, e que a documentação estava em português. Você deve estar pensando, onde que isso vai parar, né? O que isso tem a ver com o meu primeiro milhão? Calma que eu vou te explicar, porque realmente não tem como explicar as coisas sem passar por esse momento aqui. E aí, cara, lembra que eu era viciado em Tibia e agora eu estava estudando programação. Tudo isso você está lembrando, né? Um dia eu cheguei em casa do colégio e meu irmão, que era mais velho, ele estava no computador e ele tinha feito um servidor de Tibia próprio. Não tinha nada no servidor, praticamente era um mapinha pequeno, assim. Pra quem joga Tibia, ele tinha uma cidade só, esse mapa. Era só uma cidade ali e praticamente as pessoas só entravam pra se matar. Então não tinha aquele coisa de caçar os bichinhos, não tinha nada disso, tá? Ele tinha conseguido ligar esse servidor ali e esse servidor era nosso. Era estranhíssimo, porque outras pessoas podiam conectar nesse servidor ali, usando alguns programas específicos, e a gente controlava o servidor. Pra ele, foi só isso, foi uma brincadeira engraçada, né? Então o Caio olhou e falou, legal, maneiro isso aqui. Só que eu já tinha estudado programação. Na hora que eu abri a pasta com os arquivos, eu percebi que eu conseguia editar eles. Então você imagina o tanto que eu fiquei doido. O jogo que eu mais gostava no mundo tava ali, eu podia ter um servidor dele e eu podia editar. Cara, isso virou a minha profissão. Quando eu era novinho ali, então, eu comecei o dia inteiro, o tempo todo, pra sempre ali, eu passava o dia inteiro desenhando os mapas disso aí. Eu comecei a desenhar os mapas, eu comecei a criar NPCs, então os bichinhos do jogo, sabe? Com quem você vai conversar. Eu não sei conversar em linguagem para que todo mundo entenda, mas eu comecei a criar ali eu comecei a criar um jogo a partir de um jogo que já existia. Os desenhos eram pirateados, é claro, o cliente do jogo também, mas o mapa e o servidor e o que acontecia dentro daquele universo, eu estava criando tudo. Então eu fiquei dedicando a isso horas e horas e horas. Para você ter noção, eu acho que eu demorei uns 3 meses para conseguir expandir para umas 4 cidades e colocar os monstros e fazer os lugares ali começar a funcionar. E quando eu comecei a conseguir fazer isso, eu fui buscando mais pessoas que fizessem isso. Eu achei alguns sites americanos, achei alguns sites no Brasil de pessoas que tinham comunidades daquilo ali. Para você ter uma ideia, a comunidade ainda chamada, esse coisa chama Open Tibia Server, né? É um servidor pirata de Tibia, mas chama Hot Server para os mais íntimos, é Open Tibia Server. Então, a gente tinha um fórum disso aqui no Brasil. Esse fórum, esse cadastro aqui, ó, esse loop, sou eu. Se você topou com esse cara alguma vez nesse fórum, sou eu. Pra você ter uma ideia, esse cadastro aqui, esse meu login lá, até hoje é de 2006. Eu fiz esse print hoje, eu tenho acesso a essa conta, eu fiz o print hoje de 2006. Então isso aqui você pode pensar, nossa, então você era novinho, você tinha 12 anos. Eu tinha muito menos nessa época que eu tô falando. É porque esse fórum, quem é mais antigo e usou o fórum vai saber, ele resetou em algum momento. E esse mês aí, ó, novembro de 2006, foi o mês que ele abriu de novo. Então por isso que meu cadastro é dessa data. Se brincar, meu cadastro é de 2004, talvez até antes, tá? Então eu fui mexendo ali, fui mexendo e consegui finalmente, né, criar o jogo inteiro. Foi um parto mesmo colocar isso no ar. E aí, quando eu coloquei o servidor no ar, eu precisava de jogadores. E aí eu fiquei pensando, caramba, como é que eu vou fazer agora para divulgar isso, né? Dentro dessas comunidades, você até tinha como divulgar, mas era muita gente divulgando os servidores horríveis ali. Meu servidor era super legal e eu queria, de alguma maneira, atrair pessoas para um método mais oficial.
Então, em vez de deixar o método de criação de conta no jogo, que era dentro do jogo mesmo, para esses servers piratas, eu tive que aprender a fazer um site. E aqui eu já sabia um pouco de PHP, eu fiz um site bonitão assim mesmo, e colocava o nome da coisa e tarará, e realmente consegui criar um servidor muito legal e que tinha um site com uma página de entrada muito legal. E aí eu mandei para os meus amigos de MSN, né? Na época era MSN ainda que a gente usava, talvez eu sou muito velho mesmo, tô preocupado com o povo descobrir minha idade nesse vídeo aqui. Brincadeira, eu tenho 28, mas cara, pareço muito mais velho, né, com essas histórias de velho. E aí eu mandei ali para uma lista de amigos meus e a galera logou no servidor. Então depois de criar a conta no negócio, logou no servidor. Deu umas 26 pessoas online no primeiro dia. E olha que doido. Hoje em dia, você imagina, o site está sempre disponível, né? Só que esse servidor desse jogo, ele era hospedado na minha internet de casa. Então, além de ter um lag ali, era um negócio que às vezes dava um pau, só que o jogo é muito leve, a vantagem é essa. E o meu servidor estava redondinho, não estava consumindo muito dado. Então, além de ter esse problema, quando você desliga o computador, o servidor desliga, porque ele precisa da internet e da conexão ligado. Então, meu servidor ficava online só das 8 às 20, que é a hora que minha mãe deixava eu ficar ligado. Alguns dias eu conseguia só desligar o monitor, enganar ela e deixar ligado pela noite inteira, né? Gastando energia, né, Raul? Sim, gastando. Então aqui começou a minha história, tanto com a programação quanto com a pirataria. Até aqui eu não fazia nada para ganhar dinheiro, né? Então eu simplesmente coloquei essas coisas no ar ali, simplesmente porque eu gostava do jogo, fiquei fã do jogo. Depois que eu comecei a fazer esses servidores, eu parei de gostar de jogar, eu gostava só de criar esse tipo de coisa. E aí eu fui vendo que outras coisas que davam para fazer, só que desse dinheiro. Nessa época, hoje em dia, esses hot servers, as pessoas pagam dinheiro para jogar e tal. Nessa época ninguém fazia isso ainda. Você colocava no ar, ninguém levava isso muito a sério ao ponto de colocar dinheiro, né? Se colocar dinheiro no oficial já era uma coisa que as pessoas não faziam, você imagina no pirata, né? Então as pessoas não colocavam e não tinha muitos meios de pagamento, tipo PagSeguro e tal, que desse para você cobrar isso. Então era depósito em conta, eu era criança, não tinha uma conta para fazer isso ainda. Então ficou por isso mesmo. Aí, como eu já tinha esse conhecimento da pirataria, eu desencanei depois de ter esses servidores, porque, cara, dava muito trabalho ficar mantendo eles ali, eu fiquei fazendo mapa, fiquei fazendo tudo, nunca ganhava nem um centavo, não ganhava nem prestígio, porque as pessoas nem sabem seu nome, né? Você usa um nome de jogo ali, por exemplo, esse GM aqui, ficava GM Loop, né? Então eu fui desencanando disso aí, e aí eu tinha aquele amigo japonês que tinha me mostrado as coisas, os animes e tal, eu comecei a ir mais pra esse lado, eu comecei a gostar muito de ver essas animações japonesas, os mangás, chama anime, né? Os desenhos japoneses. Então eu comecei a gostar muito daquilo ali. E aí eu comecei a assistir ali um Hellsing, o Fruits Basket, e fui vendo Death Note, os caralho de Death Note nessa época não, Death Note mais recente. Então fui vendo Inuyasha, fui vendo outros animes ali, e eu pensei, putz cara, eu podia criar um site com informação disso, porque eu vi que tinha uns sites na internet com informação daquilo ali, né? Então eu falei, podia criar mais uns sites também desses de anime, que a galera já gosta, tem uma comunidade ali. Eu não pensei em fazer isso para ganhar dinheiro, eu pensei em fazer isso para girar ali, conversar com outras pessoas que também gostassem disso, porque já tinha alguns fóruns que faziam isso na internet, mas eu não gostava tanto de fórum, eu queria dar informação ali, né? Eu queria colocar as informações. E aí eu fui fazendo sites e comecei a receber visita. Aí um dia, eu não sei onde especificamente, acho que num desses fóruns que a gente trocava ideia sobre esses assuntos de programação, um cara me disse que tinha um programa do Google, isso muito antigo, que pagava por visita, quando você tinha visitas ali. Além disso, tinha o E-Grana, tinha outros sistemas que também pagavam ali por visita, né? E aí, cara, eu fui ali e falei, putz, que foda isso, né? Então você paga pra... Quando alguém acessa o site, eu ganho dinheiro. E aí eu aprendi, então, a utilizar o sistema da AdSense. Primeiro eu tive que arrumar o site, porque o AdSense não aceitava qualquer site ali, tive que arrumar o site, tarará, e coloquei o AdSense. Quando eu vi, eu ganhava algum dinheiro ali, só que eu precisava ter muito mais visita. Aí eu fui tentar nas comunidades do Orkut gerar visita, fui tentar em tudo quanto é lugar gerar visita para ver se eu conseguia ganhar dinheiro. Só que eu não conseguia tanto. Quando eu fui pesquisando como que gerava visita, eu descobri que se você tivesse um site otimizado para o Google, que hoje em dia a gente chama de SEO, né? SEO aí, você pode chamar SEO, né? Então, se você tivesse um site otimizado para aquilo ali, você conseguia gerar visitas. Só que aí não servia um site em PHP, porque o PHP a gente usava o include para injetar as coisas na página. Meu Deus, tá um papo muito de programador, né? Mas, então, tinha um problema ali que puxava as páginas diferentes. Então, eu comecei a ter que fazer os sites em HTML simples mesmo, para poder conseguir que o Google lesse o site e que começasse a divulgar o site, que gerasse visita, e que com essa visita mostrava um banner e eu ganhava dinheiro a cada 1000 visitas que tivesse. Eu consegui fazer isso muito bem, e aí eu fui criando vários sites. Então eu criei site de Hellsing, de Fruits Basket, de sei lá o que, de tudo quanto é site. Cara, eu tive de tudo. De Avatar, que era um desenho, que nem era anime, era americano. Eu criei site de todos os animes que você puder imaginar. Inclusive criei um site que era um site que aglomerava sites de anime, que chamava Animes Station. Então tinha vários
vários sites que era Tokyo Station, Helsinki Station, Inuyasha Station, tudo em Station. Eu criava vários sites desse e um deles era o site principal, né? Inclusive isso era uma economia porque eu pagava um domínio só e jogava tudo como subdomínio. E fui criando vários sites desses, eu escrevia os textos, passava a madrugada fazendo ali e o site funcionava e comecei a ganhar dinheiro. Você recebia do AdSense em cheque nessa época ainda. E aí eu comecei a ganhar meus primeiros dinheiros ali com a internet. Logo depois que eu aprendi que começou a dar um dinheiro muito legal, o Google mudou as regras dele, porque esse site você tinha que pôr os episódios para download e isso também era pirataria. Você vê que a pirataria na minha vida, ela tá aí desde sempre. Já era pirataria também, e aí o Google baniu os meus sites do AdSense, mas me pagou lá um monte de dinheiro que eu tinha antes disso. Então eu tava com dinheiro ali, porque em vez de receber, como eu não tinha conta no banco, para não ter que incomodar minha mãe, na verdade para ela não saber o que eu tava fazendo, né, que não era bobo também, eu simplesmente trocava esse dinheiro com pessoas na internet. Então você trocava por dinheiro em algum sistema, né? Você tinha diversos sistemas ali que você podia ficar com esse dinheiro. Tipo PayPal, tinha vários sistemas desse que você podia ficar com dinheiro. Então eu mandava o cheque para casa de alguém, na verdade, e essa pessoa colocava o dinheiro ali. Olha o que seu filho pode estar fazendo nesse momento, minha senhora. Então esse aí era eu, né? Raul adolescente. Menino adolescente nada ainda, né? Então esse ainda tô pré-adolescente. Só que aí eu acumulei um monte de dinheiro desse no lugar online. E aí eu me lembrei dos servidores piratas. Só que agora o mercado tinha mudado e muito. Então isso aqui já é outro ano. Nessa época o que estava bombando no Brasil era um jogo da Gravity, né? Uma empresa coreana que foi vendido para Level Up, licenciado para Level Up no Brasil, que chamava Ragnarok Online. Esse jogo era muito diferente do Tibia em quesitos de mercado. Os servidores piratas desses jogos, eles giravam dinheiro pra caramba com a tal da Donate. Era uma doação que você recebia ali, pra você pegar uns pontos e você gastava esses pontos ali pra comprar um capacete, uma arminha, alguma coisa. Estou simplificando pra quem não entende, gente, pelo amor de Deus. Mas então você gastava ali os hops, né, que é os Ragnarok Points, pra comprar esses itens. E aí eu lembrei que eu sabia mexer com isso. E eu tinha um amigo de colégio, Pedrão, isso aí, nossa 7ª série já, hein, Pedro? Faz tempo. Então o Pedro, meu amigo, ele também gostava de Ragnarok, e aí eu falei pra ele, cara, você sabia que eu sei criar um servidor desse aí? Porque eu dei uma olhada no código dos emuladores, do EAthena, né, que eram os emuladores lá fora, e eu vi que o código tava em Lua. Nessa época eu já conseguia ler inglês mais ou menos, então eu conseguia já compilar, eu conseguia fazer tudo e colocar um servidor no ar. E o detalhe, eu tava cheio de dinheiro que eu ganhei dos sites antes de ser banido. Então eu conseguia contratar agora um servidor, eu não precisava mais deixar meu PC ligado se eu quisesse montar um servidor. E aqui já tava na maldade adolescente, né? Porque na 7ª série ali a gente já tem o quê? Uns 13 anos? Então eu já tava naquela maldade adolescente ali, eu já sabia que dava pra ganhar dinheiro com isso, e eu tive a ideia então de criar um servidor. Eu e o Pedro lá, a gente chamou o irmão dele, a gente criou um primeiro servidor, deu errado, não deu nada com esse cara, não funcionou muito bem. Aí depois a gente foi tentar criar um só eu e o Pedro, sem ele, né? Porque ele também começou a programar nessa época, não sei nem se ele programa hoje em dia, o irmão dele. E aí a gente foi criar o Pedro, ele é um cara muito criativo, de coisas diferentes pra pôr no jogo, e eu manjava de codar ali, e eu era bom de comercial, de propaganda dessas coisas, porque eu tinha feito sites no Google. Então a gente criou ali uma página gigante, meses antes do lançamento, e começamos a desenvolver o servidor ali. A gente fez uma propaganda massiva, eu já tinha dinheiro, eu comprei banner em tudo quanto é lugar, que eu tinha dinheiro que eu tinha ganhado dos sites, e a gente foi criando um hype em cima desse servidor de jogo. Quem joga há mais tempo, com certeza, se você joga, é um dos principais, e a gente já foi top 3 do Brasil de servidor pirata. Não vou falar o nome aqui pra não me comprometer. Então a gente conseguiu gerar um hype gigantesco em cima disso. Aí a gente colocou lá o servidor no ar e pum, no dia que a gente estreou tinha mais de 1.200 pessoas online. Cara, fazia assim, ó, era loucura, imagina, aquele servidor de 26 para 1.200 pessoas online. E o Ragnarok a galera pagava muito, pagava VIP para jogar, pagava tudo. Então esse servidor em poucos dias no ar, ele começou a gente precisar de pagar uma máquina cada vez mais cara, foi ficando cada vez mais cara a máquina, cada vez mais cara, foi ficando uma loucura o preço da máquina, e só que a gente estava recebendo muito dinheiro, a gente chegou a girar assim 100 mil em um único mês, né, então de giro ali, não é que isso virava tudo lucro, boa parte virava, porque dava muito lucro mesmo, mas a gente começou a faturar um dinheiro legal, uns 100 mil, e aí cara, 100 mil era muita coisa naquela época, muita coisa mesmo, isso nos primeiros meses ali logo, e a gente foi investindo muito em tecnologia, infraestrutura, então o servidor foi melhorando, e eu comprava protetor, o servidor original tinha muita gente usando bot, o nosso não tinha, que eu comprava os sistemas, ia comprando tudo quanto é coisa, e a gente foi melhorando muito o servidor ao ponto dele ficar muito legal mesmo. E aí o que acontece? Eu, né, com a inocência louca de criança, achei que era uma boa ideia mandar um e-mail para a empresa que fez o jogo, para a empresa oficial, para a gente tentar licenciar. Porque eu achei, se eles licenciaram para essa empresa específica no Brasil, vão licenciar para a gente também. Obviamente, meu e-mail deve ter ficado todo cagado no inglês, o cara percebeu que era uma criança ali, né, fazendo aquilo, e ficaram putos e fizeram a gente tirar do ar. Então acabou que eu tive que fechar esse servidor também. Mas aqui eu já tinha visto como é que fazia dinheiro com a internet, né? Apesar de eu ter violado direitos autorais ali, eu tinha entendido mais ou menos como é que funcionava. E aí eu fiquei com esse dinheiro ali na conta,
estava na conta do PagSeguro, já existia nessa época, do meu irmão. E aí, o meu irmão, ele não quis deixar a gente sacar. Depois que deu essa merda, meu irmão falou, não, vocês não vão sacar esse dinheiro na minha conta não, que eu usava ele de laranja ali, que eu não tinha 18 anos, né? Não tinha nem 14, nem 15 para poder... 16 já daria para criar uma conta, né? Daria para ser emancipado. E aí, o que que rola? Meu irmão então não deixou a gente sacar o dinheiro. E minha mãe, cara, meu irmão explicou pra ela o que aconteceu, só que ela achou que era de brincadeirinha esses dinheiros, né? Que a gente não tinha feito aquele tanto de dinheiro mesmo. Que a gente tirou o servidor do ar, mas ainda ficou um dinheiro lá. Um montão de dinheiro. E aí, não tantão assim, mas tinha muito dinheiro, né? Tinha, uns 60 mil, 70 mil, talvez mais. Bom, então deu pra ver que eu não tinha lá uma inteligência muito genuína, né? E aí a gente ficou com esse dinheiro preso então. Pra acabar de completar a loucura, o que Raulzinho faz? Decide contar pra mãe que tinha esse dinheiro lá. Minha mãe inicialmente duvidou, mas meu irmão estava falando que esse dinheiro existia, ele não queria deixar a gente usar a conta dele para sacar, mesmo depois de ter fechado e tudo, porque já tinha dado problema. Então eu conto para minha mãe, ela fala, testa aí então, compra alguma coisa para ver se chega. Na verdade ela não queria testar, ela me deu um bait e eu caí feito um pato. Fiz as compras, comprei computador, comprei um monte de coisa. Quando chegou em casa, minha mãe me deixou de castigo pra sempre, segundo ela. Não deixou de pra sempre, mas ela ameaçou naquela data que era pra sempre. Por quê? Porque tinha passado uns dias antes, numa matéria no Fantástico, falando de jovens desviando dinheiro de banco, hackers, né? Adivinha o que minha mãe pensou que eu fazia da vida? Exato, desviava dinheiro de banco. Então ali voltei a estaca zero, sem site, sem jogo, com dinheiro bloqueado. Pensei, o que eu vou fazer? Fui atrás de um trabalho. Comecei a trabalhar então numa editora de livros. Essa editora, além dela ser uma editora ali, ela também trabalhava criando sites para outras empresas, né? Então eles me queriam por causa desse conhecimento que eu tinha. Porque eles pegavam sites, tanto o público quanto de diversos lugares ali, ganhavam as licitações ou às vezes fechavam com comercial e tinham que desenvolver. Me contrataram, era bem novinho, custava baratinho para eles, mas para mim o salário estava legal, né? Dava para pagar meu cineminha ali, levar as gatinhas para comer o negócio, minha vida até melhorou, porque o dinheiro que eu tinha lá daquela internet eu não podia sacar, né? Aquele dinheiro que eu já tinha lá preso no PagSeguro, estava no nome do meu irmão, não podia sacar, esse dinheiro aqui foi um dinheiro que começou a cair na minha mão. Fiquei feliz de trabalhar ali. Só que eu fazia o site e o pessoal era muito chato, então eles faziam um layout muito complicado, eu tinha que passar horas fazendo aquilo ali, e aí com o tempo eu fui pensando, por que não pegar esses sites para fazer sozinho, né? Em vez de ficar pegando esses sites para fazer por meio dessa empresa que captava ali o dinheiro. E essa empresa me ensinou muita coisa, né? Foi a primeira vez que, mesmo eu tendo feito algumas coisas sozinho, foi a primeira vez que eu comecei a ter um horário para chegar, um horário para sair. E o pior é que eu até gostei dessa rotina, de ter alguém que mandasse ali, de ter as coisas para fazer, de organizar o meu tempo. Foi ali que eu comecei a me interessar por essa coisa da gestão, porque a empresa era bem organizada com os prazos e tal. Então isso foi bom para mim. E aí eu comecei a correr atrás dos meus primeiros clientes, comecei a fechar alguns clientes e com isso, cara, eu percebi que estava para ganhar mais dinheiro nessa outra mão. Mas antes mesmo de eu tomar qualquer decisão, a empresa acabou me demitindo, né? Eu estava fazendo os negócios por fora ali, os caras me pagavam para fazer ali por dentro também. Eu não sei por que eles ficaram putos, né? Todo mundo tem direito de fazer uma renda extra, mas acabaram me demitindo. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido naquele momento, porque eu comecei a tocar a empresa de site. E essa empresa, ela foi crescendo, só que eu era muito adolescente, muito imaturo ainda, né? Então eu dei o nome na empresa de Scriptease, de striptease, só ficou Scriptease de código, né? Então eu dei o nome da empresa de Scriptease, eu consegui alguns clientes ainda com ela como Scriptease, vários, só que foi ficando estranho, porque assinar Scriptease, né? Scriptease.in era o domínio do site. Então ficava meio estranho, quando as pessoas contratavam o serviço para eu assinar, algumas pessoas pediam para tirar. E aí eu tive a ideia então de mudar o nome da empresa para minha primeira empresa oficial, minha primeira empresa de fato, que foi a raulsena.org, né? Que era o meu site de criação de sites ali. Então aqui eu consegui até uma tela dele, eu achei super legal, tinha muito tempo que eu não via essa tela, me deu uma nostalgia, eu acho essa logo bonita até hoje. Então ali tá Raul Sena, né? É um quadrado, essa logo ela ia mudando de lados, né? Então é uma logo que ela vai trocando ali, porque aqui ela não tá animada, mas na época era comum usar GIF, então a gente usava no site. E aqui você vê, era um site que criava lojas ali, criava sites para as pessoas, e também fazia campanhas no Google ADS, e além de tudo eu fechei com os amigos jornalistas, né? E eles também faziam assessoria de imprensa, eu vendia aqui também. Então os caras escreviam um texto do site, a gente fazia um site do zero ali, era muito legal, né? Então é uma empresa que muito interessante. E nessa época, só a parte de programação, que era a parte que ficava comigo ali de um site, saía por R$1.500 a R$2.000, R$2.500, dependendo do site, até mais dinheiro que isso. Então eu comecei a ganhar um dinheiro muito legal para um adolescente ali. E foi muito bom ter esse dinheiro ali no começo, porque eu comecei já a investir em coisa de banco, né? Então assim, eu tinha aquela Clique Conta do Bradesco, que eles abriam para menores de idade, e ali dentro você tinha acesso a
alguns investimentos que eu comecei a fazer já com esse dinheiro. Eu nunca fui um cara muito gastador, isso foi uma vantagem, né? Eu nunca fui um cara que gastava todo o meu dinheiro, então eu nunca vivi no limite, eu ia pegando o meu dinheiro ali e guardando, eu era um cara econômico. Isso desde o começo. Então, quem já gosta de economizar tem mais facilidade com investimento e com ficar rico. E aí, cara, essa empresa aqui, o grande segredo que eu descobri nela ali é que o dinheiro bom mesmo não estava em fazer o site. Ok, aquele dinheiro é legal, estava no dinheiro que você acumula na base de clientes. Então, a gente cobrava um valor para fazer o site e um valor da manutenção mensal. Isso ia de R$ 150 ali, quando era uma manutenção simples, que não tinha que fazer nada, na verdade, só manter o site online, né? O cara pagava o servidor e essa manutenção juntos, até R$ 300 ali quando era uma loja. Então, quando era uma loja, eu ganhava dinheiro porque eu realimentava, eu colocava produtos novos ali na loja. Isso, cara, mudou o jogo completamente, que é acumulando muito dinheiro, essa empresa foi dando certo. E o melhor, eu nem fazia esse site, você quer saber? Eu já tinha parado de programar, ó. Eu só dava um jeito ali quando acontecia alguma coisa muito estranha. Quem fazia os sites eram os caras que eu conhecia nos fóruns. Então eu pagava eles para fazer, mas eu pagava bem mais barato do que eu recebia. Eu pagava, sei lá, para fazer um site eu pagava 500 e ficava com 1.500 de lucro. Então eu ganhava bastante dinheiro, só que para esses meninos também que eram da mesma idade que eu, cara, estavam ganhando uma puta grana, tava todo mundo feliz, a gente tava escalando, tudo tava indo muito bem, tudo tava indo muito bom, um monte de cliente, aquela maravilha. De repente começou a virar um inferno na minha vida, meu telefone tocava toda hora. As empresas lá de fora que eu usava, os servidores, elas estavam dolarizadas, então eu pagava em dólar. O dólar teve um descontrolezinho ali e ficou ruim o preço para mim, porque eu cobrava do cliente, eu pagava um valor e eu cobrava um pouco a mais. Só que começou a apertar. Aí para baratear o custo e conseguir manter esses clientes funcionando, né, porque senão ia acabar, chegar no momento que eu ia tomar prejuízo. Eu trouxe essa base para o Brasil, para os servidores da LocoWeb, da HostGator. Da LocoWeb era horrível, né? Eram os VPS ali compartilhados, eu colocava vários sites dentro de um só. Esses servidores caíam toda hora, por isso até hoje que eu não gosto da LocoWeb. Deus me livre da LocoWeb, gente. A LocoWeb era um serviço muito ruim. E aí, quando eu comecei a fazer isso, começou a cair com mais frequência. Então foi virando um inferno essa coisa da manutenção. Aí isso foi meio se deteriorando ali, eu não conseguia manter esses clientes satisfeitos. Eu comecei a ficar preocupado com isso, porque eu falei, cara, daqui a pouco eu vou ficar mal falado, né? E eu não queria, ficava preocupado com as pessoas falarem mal do meu serviço. Então eu acabei preferindo, nessa época, enquanto ainda estava funcionando ali a empresa, eu vendi ela por um preço ridículo. Eu peguei uma empresa de São Paulo, que tinha uma estrutura bem melhor do que a minha e que fazia o mesmo serviço, transferi minha base de cliente de manutenção para eles. Então eu ganhei na época, sei lá, 20 e poucos mil reais por isso, né? Por toda a base de sites que eu tinha no raulsena.org. Foi uma tristeza, voltei pro mercado ali, ainda novinho, né? E fui procurar emprego de novo. Meu Deus, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Mas é isso, estava tudo indo bem, fui procurar emprego de novo. Não gastei o dinheiro, deixei lá na minha conta, ficou esse dinheiro lá, então já tinha um dinheirinho ali, tô tranquilo. Procurei emprego, consegui emprego no jornal Diário da Manhã, no jornal aqui do meu estado. Era o segundo maior jornal da época ali. Ele sempre teve problema financeiro, vivia em recuperação judicial. Só que eu era adolescente, eu vivia com minha mãe ainda, então não tinha muito problema com grana, já tinha um dinheiro no banco, eu só queria fazer alguma coisa da vida, né? Eu sempre quis trabalhar. Então eu já estava no fluxo de ter trabalhado naquela outra empresa, já estava no fluxo de ter tido minha própria empresa durante um tempo, deixei meu currículo lá, os caras me contrataram rapidinho, né? Mas para um cargo horrível, um cargo de arquivista. Me chamaram lá, eu aceitei qualquer emprego, eles falaram, não tem esse cargo aqui que você queria, que eu queria um cargo de programador mesmo, né? Para ficar no site, mas não tinha. Aí eu aceitei o cargo de arquivista ali, tinha um salário legal, era mais de um salário mínimo já na época, assim, era bem mais, era quase o dobro de um salário mínimo ganhava um arquivista. Dá para entender porque o jornal estava em recuperação judicial, né? Era um estagiário, uma criança e ganhava 2 salários mínimos. Seria como se fosse R$2.400 hoje, ou R$2.200. Então, eu ganhava bem ali, só que eles atrasavam o pagamento, mas tava de boa, porque quando pagava uma bolada, às vezes pagava 6 meses junto, então pra mim ficou tranquilo, até que juntei mais dinheiro ainda. Não tinha gasto, né? Só almoçava ali e tal. E aí, como eu ficava o dia inteiro no jornal, eu fui me interessando por outras áreas, fui conhecendo, daí conheci uma menina que chama Natália, trabalhava comigo lá do meu lado, na parte de arquivo, e ela me ensinou a editar as imagens ali do jornal. Daí eu passei para editor de imagem, né? Então tinha muitos editores de imagem, mas eu era tipo um estagiário da edição de imagem. Só que aí eles colocavam o salário igual, então eu comecei a ganhar melhor ainda, foi ficando muito bom pra mim, e eu ficava lá editando as imagens. Aí eu já contei essa história em alguns lugares, eu não vou ficar falando ela de novo, mas eu fui ficando na edição de imagem e eu era muito comprometido com o trabalho. Eu saía da escola, ficava no jornal o dia inteiro, até de madrugada, até uma meia-noite assim, que era a hora que eles me levavam de rota pra casa. Inclusive nem poderia fazer isso, né, pela lei, mas eu bati o ponto no horário certinho, bati o ponto como se eu saísse às
17, né? Porque eu poderia trabalhar só 5 horas por dia, dado o modelo de contrato, que é menor de idade. Então, eu só podia trabalhar 5 horas, mas eu ficava bem mais, eu ficava o tempo todo no jornal e eu fui aprendendo diversas áreas, fui me interessando, fui ficando mais curioso. E a galera foi me deixando ali, aí eu fui sendo promovido, virei depois chefe desse departamento, né? E aí, cara, cada vez fui melhorando. Fui para a parte de fotografia ali, fiquei ali um tempo, depois fui para edição de uma área, fui para edição de outra. Edição é o cargo de chefia dentro dessas áreas ali. E durante muito tempo eu fui trocando nessas áreas, só que eu sempre ia para uma área e eu melhorava aquele lugar, eu cortava custo, uma empresa em recuperação judicial. Quando você corta custo, você é uma pessoa legal, né? Porque senão o jornal quebra. Então eu estava tentando impedir de quebrar. Eu já tinha tido a experiência como empreendedor, eu já tinha tido experiência com trabalhar em outros lugares, eu gostava daquilo. Eu comecei a me apaixonar cada vez mais por esse lance de gestão, assim, de controlar os horários, de ser aquela pessoa que deixa tudo organizadinho, que faz a empresa funcionar. Então onde você me colocava, eu era Caxias pra caramba, fazia tudo ficar muito bom. As pessoas não gostavam muito, né? Mas os donos e o pessoal da diretoria adoravam. E aí eu fui sendo promovido com isso. Então chegou num ponto que eu comecei a gostar muito daquilo e aí eu comecei a ver que minha roupa, o jeito que eu era, né, não estava muito condizente com aquilo, porque na época eu ainda era meio do rock and roll, né? Eu tinha um piercing no septo, tinha um alargador, eu gostava muito de rock, tinha uma banda, nunca verão minha banda, mas eu tinha uma bandinha, então eu larguei a banda, decidi focar mesmo na minha carreira ali, comecei a usar só roupa social e sapato, até hoje eu não uso tênis, hein? Então eu comecei a usar só roupa social e sapato, fiquei um menino sério, e isso foi muito bom, porque na hora que eu tive esse rebranding ali da minha imagem, aí começaram a me levar mais a sério ainda, porque se eu já parecia gêniozinho, quando eu me vestia ali de maneira correta, começaram a me respeitar muito, né? Não tinha um pelo de barba na cara, vou mostrar uma foto depois pra vocês como é que ficou. E aí, cara, cortei o cabelo bem curto, que eu tinha o cabelo grande até essa época, todo bagunçado, daí cortei o cabelo bem curtinho, comecei a ficar um cara bem organizado ali e fui desenhando minha vida como executivo. Nessa época, coincidentemente, né, infelizmente, foi a época que minha mãe adoeceu, eu fiquei mais sem grana ainda, tive que ralar pra caramba pra conseguir ganhar dinheiro pra pagar o hospital, os custos eram muito altos, comecei a ter que bancar a minha casa, e aí o meu dinheiro, que era uma grana ali volátil, né, ele começou a ser muito necessário, tanto pra minha família quanto pra mim, então foi um ponto muito ruim da minha vida, só que o fato da minha mãe ter morrido me deixou, tipo, muito sangue nos olhos, né, porque aí eu não me interessava mais por nada, a única coisa que eu fazia era ir trabalhar. Pra você ter uma ideia, eu já tava tão comprometido que no dia que minha mãe foi enterrada mesmo, né, eu fui trabalhar no mesmo dia. A galera, inclusive, ficou todo mundo, oh meu Deus, você é doido, né, vai pra casa e tal. Mas a verdade é que eu não queria ficar em casa porque, sabe, ia pesar mais ainda. Então eu fui trabalhar e comecei a focar cada vez mais nisso. Ali eu conheci a Tamires, que veio a ser minha esposa depois. E nessa mesma época eu passei para o vestibular de geografia, porque eu prestei vestibular, né, tava no ano do Enem, por causa do meu irmão mais velho fazia geografia. Só que quando eu comecei a ir para geografia, ali eu decidi que eu não queria fazer aquilo. Então logo depois do primeiro semestre eu já falei, vou dropar a faculdade, vou focar só na carreira de executivo mesmo. E ali, bem nessa época, eu tive a chance de virar diretor pela primeira vez, mas era diretor só do departamento de online, só do DM online lá, que era essa parte de online, que era o site da empresa. E é um pouquinho de sacanagem, porque me deram essa sessão, porque essa sessão era a mais zoada de todas, assim, era o que estava acontecendo, é que esse site estava muito ruim, ele era muito mal administrado há muitos anos, ele não tinha visita nenhuma, então me deram um negócio assim, sabe, tipo, você nunca vai conseguir arrumar isso? Foi exatamente o que fizeram, e daí eu montei a minha primeira equipe ali com a galera, e eu tive muita sorte, porque o programador desse site era muito bom, o Pedro Nasser era muito foda esse moleque. Então, outro Pedro na minha vida, né? Então o Pedro Nasser é muito foda, até hoje ele é meu amigo, né? Meu amigo pra caralho. E ele gostava muito de novidade, inovação, então a equipe era muito boa, o Thales também era muito bom. As meninas, aí tem duas meninas, tem a Mariana que tá na foto, esse cara é aleatório, esse cara aí do canto eu não sei como é que é o nome dele não, ele só foi nesse dia. A minha equipe não era esse, tinha o Rodolfo, tinha outros caras lá, tinha uma equipe de umas 7 pessoas ali pra cuidar. E aí tinha a Priscila e a Mariana também, que eram as duas meninas. Quando eu assumi, a Priscila, que era essa menina que trabalhava lá, ela ficou puta, porque eu era muito novinho, né? E me colocaram de chefe dela. E todo mundo do jornal ficava sempre puto porque eu era novinho e era chefe das pessoas. E aí nessa época ela ficou indignada, ficou bravíssima, foi falar com o dono do jornal pra querer que eu não fosse chefe dela de jeito nenhum, disse que não ia respeitar, tarará. E, no fim das contas, acabou que o site cresceu mais de 10 vezes, assim, num prazo muito curto, em meses. Por quê? Porque você lembra que eu entendia de SEO, lembra que eu entendia de tudo isso tudo? Minha carreira inteira me moldou para, nesse momento, eu consegui entregar um resultado muito acima da média. Então, um pouco de sorte, né? Tem o livro lá do Nassim Taleb, né? O Iludidos pelo Acaso.
foi exatamente isso que aconteceu, né? Um conjunto de conhecimentos que eu aglomerei a vida inteira que foram muito úteis para quando chegou essa hora. Então, quando chegou esse momento, botei a coisa para brilhar, o site começou a subir pra caramba e daí eu comecei a ser muito respeitado dentro da empresa, comecei a ser respeitado pelos concorrentes também, e daí, assim, minha carreira funcionou e nessa época também me deram mais atribuições, né? Me deram departamento comercial para cuidar, me deram mais coisas para cuidar e virei diretor executivo. Como a empresa era muito bagunçada, quando tinha alguém bom, os caras davam tudo ali para ele e aí eu comecei a ter tanto comissão quanto o salário legal. E eu continuava investindo ali, já contei para vocês, né? Nessa época mais ou menos eu comecei a investir em bolsa, antes disso eu só guardava dinheiro. E hoje em dia uma curiosidade interessante é que tanto a Mariana, que trabalhou comigo, ela tá nessa foto aí, hoje em dia ela é a nossa consumer success do Investidor Sardinha, quanto a Priscila, essa menina que me odiava e teimava comigo pra caramba, ela também trabalha no Investidor Sardinha, ela cuida do departamento de relações públicas, né? Até hoje ainda na área mais de jornalismo. A Mariana mudou de área completamente. E é engraçado que já nessa época a Mariana dava sinais que ia fazer isso, porque quando alguém ligava no jornal ela passava horas com paciência atendendo, né? Então ela sempre gostou disso. E hoje em dia elas duas trabalham comigo, eu tenho o maior orgulho de ter trago elas, né? Lá a primeira vez que eu fui, tipo, chefe mesmo, porque eu já tinha tido cargo de liderança, gerência, mas a primeira vez que eu fui diretor mesmo, elas estavam lá. E foi muito legal, porque a gente construiu um pouco, eu fui construindo a minha carreira e lembrei delas e quis trazê-las de volta, né? Então tem no episódio do podcast também, você pode ver elas duas lá contando um pouco dessa história, do ponto de vista delas, é claro, mas pra mim sempre foi muito legal. Bom, nessa época as coisas começaram a dar certo, eu fundei mais 2 sites da minha primeira empresa, então eu tenho uma empresa que até hoje chama Bolha, né? Eu não vou contar aqui os 2 sites que eu fundei, por questões de contrato, tem mais sócios, não sou só eu, então fundei mais 2 sites ali, um de curiosidades e um feminino. Hoje é o maior site de curiosidades do Brasil e um dos maiores femininos também, dos maiores portais femininos até hoje é meu. Eu sou sócio ainda de 51% dessa empresa, eu tenho 51% porque metade dessa empresa foi para minha ex-mulher, que é minha namorada também, então não é um clima ruim. Então nessa época eu me casei, né? Mais ou menos ali com 21 anos eu me casei, e para vocês terem uma ideia do como foi construindo essa jornada até chegar no milhão, quando eu fui me casar com 21 anos, eu tinha mais ou menos investido ali uns 300 mil reais em dinheiro da época mesmo, então já era muito dinheiro, né? Uns 300 mil reais ali, eu tirei, foi a primeira vez que eu vendi ações para poder pagar meu casamento e para poder ir para a lua de mel, né? Então pouco tempo depois, 3 anos depois que eu já tinha começado a investir, eu vendi ações, foi a única burrada financeira que eu fiz aí, você pode dizer se você quiser, para mim não foi, eu faria de novo, mas eu vendi ações ali para pagar minha festa de casamento, que foi para muita gente, 250 pessoas, sei lá. Para quem é de Goiás, eu casei na matriz de Pirinópolis, né, daquela igreja no centro histórico lá, e viajei para a República Dominicana, né, para Punta Cana. Então foi super legal, para vocês terem uma ideia que com 20 para 21 anos ali, eu já tinha um dinheiro considerável, né? Um patrimônio considerável, pra vocês entenderem como é que vai sendo construído a coisa do patrimônio. Então aí beleza, me casei, começo a ganhar cada vez mais dinheiro ali, já tô com esse dinheiro, continuo investindo. Tenho a minha empresa agora que começou, ela não tá dando muito dinheiro ainda, mas já tá dando algum dinheiro. Eu fiz sites de outras coisas, em vez de fazer de anime, de coisa errada, fiz site que eu poderia manter por toda a vida. Inclusive, outra curiosidade, essa empresa existe até hoje, esses sites também, já contei pra vocês, mas eles giram muito dinheiro. Hoje eles lucram mais de 1 milhão por ano, essa primeira empresa ainda lucra muito mais de 1 milhão, né? Então é uma empresa muito boa. Eu fiquei no jornal até os meus 22 anos mais ou menos, e em paralelo, enquanto eu ainda estava no jornal, além de ter a minha empresa de sites, que a Tamires cuidava majoritariamente, né? Eu me dedicava ali só ao código, fiz os sites, criei a programação, fazia SEO e ela fazia o conteúdo. Então a gente sempre dividiu isso desde o começo. Para quem fala aí que você perdeu metade da empresa para sua ex-mulher, não seria justo, seria leviano da minha parte dizer isso, porque ela estava lá desde o começo desses sites ali. Então o primeiro site eu criei antes dela, né? Antes da gente se casar, mas o segundo a gente já criou juntos ali, a gente criou muitos outros depois disso, a gente tem vários sites juntos, então ela estava lá desde o começo, não seria justo eu falar isso. Então a metade que ela pegou ali foi muito boa, inclusive quando a empresa passou para ela, que ela virou a CEO mesmo, oficialmente, a empresa cresceu muitas vezes, eu sou muito grato, a gente teve uma boa parceria, ficamos os dois muito bem de vida por conta dessa primeira empresa que a gente abriu, então funcionou muito bem e eu virei diretor de uma outra empresa. Essa alguns de vocês já sabem, porque botaram meu nome no Google, eu não vou falar aqui, mas não é porque eu não posso falar, eu posso, porque eu não quero falar. Porque essa empresa é uma empresa muito grande hoje ainda, e se eu falo aqui alguma coisa, alguém pode pegar e começar a pôr matéria nos lugares, falando, me relacionando com essa empresa, e não é legal, já existe essa informação na internet. Só que eu não quero que ela fique fácil, eu não quero que fique isso relacionado ao meu nome, né? Porque hoje em dia não faz mais sentido na minha vida que essa empresa esteja relacionada ao meu nome, eu não tenho mais nenhum vínculo com essa empresa, só para deixar muito claro. Eu fui diretor dessa empresa, eu me orgulho muito da história que a gente fez lá, mas eu fui diretor então desse outro, né, site de curiosidades, que é meu concorrente hoje em dia, que na época já
era também, e é o maior canal de curiosidades do Brasil, é uma empresa muito grande, uma empresa muito legal. Fui diretor dessa outra empresa, ganhei bastante dinheiro lá também, porque na época que eu fiz o contrato, né, com o dono da empresa, a empresa não tinha funcionário, não tinha nada, não tinha nem CNPJ ainda. Quando eu entrei nessa outra empresa, eu ajudei ele a estruturar, então eu fiquei lá desde o comecinho, e eu tinha um acordo com ele que eu ficava com 20% de todas as receitas que a empresa faturasse. Então aconteceu que eu ganhava muito dinheiro, porque essa empresa ficou muito grande, hoje em dia ela é conhecida no Brasil inteiro, né? É uma das maiores empresas de internet aí do Brasil. Não é uma empresa que fatura muita grana, fatura pouco, considerando os meus números atuais, mas naquela época para mim era muito dinheiro. E ali foi onde eu ganhei mais dinheiro ainda. Então, além da minha empresa eu ainda fazia um serviço para fora para a galera, ainda trabalhava nessa empresa, larguei o jornal, fiquei só nessa empresa e mantendo meus sites, e fui ganhando dinheiro e fui investindo ao longo de muitos anos. Eu não sei precisar a data exata em que eu fiquei milionário. Então eu falo assim, Raul, você ficou milionário nesse dia. Eu não sei falar para vocês o dia exato, eu não sei porque eu não olhava. Já existia na minha carteira investimentos internacionais, já existia um pouco de criptomoeda que eu sempre tive, já contei para vocês minha história com Bitcoin e tal. Já existia na minha carteira investimentos nacionais, já existia renda fixa num banco, negócio no outro, várias corretoras, e não tinha esses consolidadores que tem hoje, e eu não estava preocupado em consolidar também. Talvez até tivesse, mas eu nunca pesquisei. Então eu nunca sabia quanto eu tinha ali. Na declaração, quando a gente vai fazer, eu colocava lá o valor de aquisição. Então eu nunca somava para ver quanto tinha virado, nem nada. Não era coisa relevante na minha vida saber disso. Então eu sempre me preocupei muito mais com só aportar. Eu só trabalhava e guardava o dinheiro. Quando eu vi que eu tinha mais de 1 milhão, foi no ano que eu me divorciei. Então eu me divorciei em janeiro, eu viajo em julho. Nesse ano eu ganhei muito dinheiro mesmo, no ano que eu me divorciei. Então foi um dos anos que eu mais ganhei dinheiro na vida, tanto na bolsa que subiu, né? Foi muito, muito bom para as minhas ações, multiplicou por muitas vezes. Algumas empresas que tinha na minha carteira principal, e meu dinheiro começou a virar, eu comecei a ganhar muito dinheiro mesmo. Fechei contrato, dei consultoria, dei palestra. Cara, foi um ano muito atípico na minha vida, então eu ganhei muito dinheiro. E aí quando eu cheguei lá em Mendoza, né, que eu tinha separado, tava me procurando, tava bebendo demais, gastei dinheiro com carro pela primeira vez. Na vida inteira você vai ver aí, eu nunca fui um cara, andei de táxi a vida toda e tal. Depois que fiquei bem mais velho que eu fui comprar carro, né? Eu tirei carteira, já tinha 20 e poucos anos, comprei o carro à vista. Nunca comprei carro parcelado, comprei tanto o Audi quanto o Jeep Compass, né, daquele modelo anterior ainda. Ele era bem mais caro porque era importado. E depois comprei o Audi também, na época que me separei. Todos esses carros eu paguei com dinheiro à vista. Sempre comprei as coisas com muita consciência. Então, nesse ano, quando eu fui fazer o balanço da minha vida ali, já contei essa história em podcast, já contei essa história em alguns lugares, não quero ficar repetindo, estava meio perdido da vida, não queria mais ser diretor da empresa que eu estava na época, né, que é esse grupo grande até hoje. Eu peguei, fui fazer um balanço e falei, caramba, olha quanto dinheiro eu tenho, porque eu nunca tinha somado quanto dinheiro eu tinha, né? Eu vivia só por causa do dinheiro, trabalhando loucamente, e nunca nem tinha parado para pensar quanto que eu tinha na conta. Então foi a primeira vez que eu abri, quando eu cheguei ali, eu olhei e falei, olha, já tenho mais de 1 milhão, mas já tinha 1 milhão e lá vai cacetada. Então ali eu já tinha uma renda que dava para eu viver o resto da vida sem trabalhar, e foi a hora que eu criei coragem mesmo, porque somando o dinheiro que eu ganhava da minha primeira empresa, que eu abri, que era com a minha ex-mulher, e esse dinheiro que eu já ganhava de rendimento, cara, eu daria para ter um padrão de vida excelente ali, sem nunca mais trabalhar se eu quisesse. Aí eu criei coragem para pedir demissão dessa empresa específica, me mudei para São Paulo. Essa história vocês já conhecem, já está gravada. Final de 2019 ali já está gravada essa história. E aí me mudei para São Paulo, e aí começa toda essa coisa, e a história que vocês já conhecem. Então eu descubro que eu sou milionário mais ou menos em julho de 2018, mas provavelmente fiquei milionário bem antes, não sei exatamente que data ali, mas deve ter ficado bem antes. E se a gente fosse considerar em equity, essa empresa, por exemplo, no ano que eu me separei, ela já valia, já tinham oferecido muito mais de 5, 10 milhões por ela várias vezes. Então ela já era uma empresa que valia muito mais que isso, né? Então eu já era milionário com essa empresa provavelmente há muito tempo, porque era só site, qualquer pessoa pode pegar e manter. Então a gente já tinha recebido algumas propostas, mas eu nunca considerei. Estou falando milionário em dinheiro, mas em equity, então, se eu quisesse ter vendido a empresa antes, tanto eu quanto minha ex-mulher, a gente teria tido esses milhões muito antes, né? No divórcio provavelmente a gente teria dividido o dinheiro, se a gente quisesse, e não dividir as empresas, que até hoje a gente não quis vender. É uma empresa que a gente tem muito carinho, uma empresa que gera bons dividendos também, né? Não é qualquer empresa que gera aí há mais de 6, 7 anos, todos os anos, mais de 1 milhão de lucro, não estou nem falando de faturamento, então é uma empresa muito boa. E isso também explica para vocês outra dúvida que vocês sempre têm, né? Toda vez, quando eu era muito pequeno aqui, quando eu tinha começado, que eu tinha 5 mil inscritos, né? E aí ia lá no meu YouTube, ia lá no meu Instagram, eu tinha 2.800 seguidores, e clicava nos meus seguidores, você via lá aquele monte de gente com perfil verificado, aquele monte de gente famosa, né? Por que um tanto de gente famosa te seguia? Teve gente que falou que eu paguei para as pessoas me seguirem. Não é isso, é porque eu frequentei os bastidores do YouTube durante muitos anos. Já dei palestra no Google, já dei palestra no Facebook, já dei palestra em tudo quanto é lugar. Então aqui você consegue me ver, ó, lá no Creator Summit, que é o maior evento do YouTube, né? Acontece em Hollywood, lá em Los Angeles e tal. Então é bem legal.
que tá escrito aí, tem um crachá meu ali. Então, no YouTube, aqui mesmo no YouTube tem um vídeo que eu tô gravando lá dentro desse evento. Lá dentro tinha o Whindersson, tinha o Peter Jordan, tinha todo mundo você pensar, o professor Noslen, tô falando da galera que eu conheci, troquei uma ideia. Então, são pessoas que eu já conhecia, nunca fui de pagar pau pra gente famosa, porque via sempre essas pessoas em todo lugar, eu ia em vários eventos do YouTube todo ano. E aí que eu criei meu canal, eu já era então relevante nos bastidores, e quando eu criei meu canal, uma acusação que as pessoas sempre me fizeram aí, que agora vocês entenderam que não, que nunca foi assim, eu não fiquei rico vendendo curso, não fiquei, e não teria problema nenhum falar que fiquei, mas não fiquei rico vendendo curso, não fiquei rico com o canal do YouTube. Eu já, por isso que quando você vê lá eu investindo no começo, eu já era investidor qualificado, lá atrás você pode ver, eu já tinha os aportes lá, aportava 80 mil, aportava 50 mil todos os meses, né? Você consegue ver que os aportes eram muito grandes, e mesmo quando eu estava na fase de investimento, mudando de cidade, que eu tinha que fazer provisão ali, para poder, não sabia o que ia acontecer, né? Então eu tinha que fazer provisão, ainda assim eu consegui investir um dinheiro legal, porque eu ganhava muito dinheiro, tinha um salário muito alto, além de tudo, quando eu mudei para São Paulo também tinha as comissões altas, tinha a minha empresa ainda, então eu sempre tive uma vida muito confortável nesse sentido. E eu optei por crescer o meu canal sozinho, eu poderia, né, como eu conhecia muita gente, ter gravado com um monte de gente, crescido o canal de uma vez, né, mas eu quis fazer tudo devagarinho mesmo, poderia ter chamado um monte de gente grandona que me segue lá para gravar junto, pessoas com 10 milhões de inscritos, e teria sido muito mais rápido na minha vida, mas essa foi a jornada que eu quis seguir, é isso que eu quis fazer. Eu decidi mostrar isso aqui, não por causa dos haters, né, porque muita gente fica falando, nossa, mas é improvável que você fosse diretor de empresa, ninguém consegue, só se a empresa for do seu pai. Bom, meu pai não tem grana nenhuma, trabalhava para mim até pouco tempo atrás, né? Agora que não trabalha mais, mas trabalhou para mim no Investidor Serginho, inclusive. Nunca teve nada a ver, esse jornal não é do meu pai, nunca foi. Quem dera, né? Que eu teria nascido rico. Então, essa é a minha história de verdade. Essas pessoas trabalhando para mim, tem a Mariana, tem a Priscila, tem as pessoas que estão perto de mim que viram tudo isso acontecer, que viram eu sair de um menino para um diretor de uma empresa quando era bem novinho, depois fui diretor de outra. Tive uma vida de muito sucesso dentro dos bastidores do YouTube, ganhei bastante dinheiro, ganho muito mais dinheiro hoje em dia, claro, empreendendo aumentou isso muitas vezes, 50, 70 vezes, sei lá, mas sempre ganhei bastante dinheiro e fiquei milionário aí em algum momento de 2018, aos 24 anos aí, em dinheiro, poderia colocar em equity, que muita gente faz, aí seria aos 22, 21, sei lá, mas eu não acredito nisso. E é isso, cara, essa é a minha vida. Sempre quis mostrar pra vocês, eu tenho muito orgulho, né, de ter feito as coisas da forma que eu fiz. Algumas coisas, é claro, a gente sempre fala, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ser mais maduro, eu poderia não ter sido tão rígido com as pessoas, mas foi essa a escola que eu tive, né? Foi assim que eu aprendi, foi na força, porque eu era muito novinho, para me impor tinha que ser na força, então aos poucos eu fui melhorando, fui me tornando mais maduro, hoje em dia na minha empresa é muito mais tranquilo do que era quando eu era diretor, porque eu tinha mão de ferro, né? Mas foi isso, cara. Agora, o que vocês acharam? Se um dia você quiser aprender a investir comigo, na escola A Única Verdade Possível, que agora é a minha escola, auvp.com.br. Se você quiser aprender a pegar o seu dinheiro e transformar em patrimônio, e de maneira rápida, você vê que eu fiz rápido, né? Pelo menos isso eu posso prometer. Pouca gente pode falar que ficou rico investindo e trabalhando, eu posso. Pelo menos o meu primeiro milhão foi. Então você pode entrar aí na UVP, a gente ensina a investir em criptomoeda no Brasil e no mundo inteiro. Tudo isso em 8 semanas, aulas comigo mesmo, plantão de dúvida toda semana. E o detalhe, ainda somos a única escola no Brasil que se você não gostar do curso, então se você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro, tá bom? Um beijão pra você, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.